Olá, turma. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Hoje estaremos estudando os aspectos gramaticais textuais para que a gente possa desenvolver uma redação oficial de acordo com a norma padrão. Vamos iniciar pelo nosso primeiro slide aqui, falando sobre os empregos dos pronomes de tratamento. Na apostila de vocês tem todos os pronomes e a cada pessoa que deve ser dirigido a esses pronomes. Coloquei umas notificações que é de importância para quando estiverem redigindo, lembrar que, embora os pronomes de tratamento estejam na segunda pessoa gramatical, ele será concordado, o seu verbo será concordado na terceira pessoa. Não esquecer, pronomes de tratamento segunda pessoa, mais a concordância na terceira pessoa. Coloquei alguns exemplos como: Vossa Excelência saíste com vossos assessores. Errado, Vossa Excelência saiu com seus assessores seria o correto, porque terá que concordar na terceira pessoa, então o verbo terá que estar na terceira pessoa, saiu e não saíste segunda pessoa. Vossa Senhoria nomeareis o vosso substituto. Errado, Vossa Senhoria nomeará, ele nomeará o seu substituto. Então observem o exemplo que eu coloquei como errado e o exemplo que eu estou dando como correto, baseado no emprego aí dos pronomes de tratamento e a concordância que deve ser feita com eles no uso na redação oficial. Coloquei os pronomes de tratamento e as pessoas que devem ser dirigidos a esses pronomes. Vossa Excelência, utilizada em comunicações dirigidas às seguintes autoridades: do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Cada um desses poderes eu fui nomeando a quem deve ser direcionado o pronome Vossa Excelência. Logo após, nós temos aí o pronome de tratamento Vossa Senhoria, empregado para as demais autoridades e para particulares, ou seja, boa parte das correspondências empresariais que vocês estarão redigindo, vocês estarão utilizando esses dois pronomes de tratamento, Vossa Excelência e mais ainda Vossa Senhoria. Excelentíssimo Senhor são os vocativos que eu devo empregar no início dos meus textos. Empregado em comunicações dirigidas aos chefes de poder, seguido do cargo respectivo. Exemplo: Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional. Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal. E os outros casos, nomeei aqui Vossa Magnificência e Magnífico Reitor para reitores de universidades, Vossa Santidade e Santíssimo Padre para papas, Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima para cardeais, Excelentíssimo Senhor Cardeal ou Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor Cardeal. Vocês estão percebendo que há vários tipos de pronomes de tratamento que podem ser utilizados para determinados cargos. E um lembrete aí bem destacado: doutor não é forma de tratamento e sim título acadêmico. Não esqueçam dessa informação. Fecho para comunicações. Como é que eu devo dar minha despedida nas comunicações oficiais? Para a autoridade superior, inclusive o presidente da República, respeitosamente. Para autoridades de mesma hierarquia e hierarquia inferior, apenas atenciosamente. Então, respeitosamente para a autoridade superior, mesma hierarquia ou hierarquia inferior, atenciosamente. Então, fica de lembrete ali sempre junto a vocês esses empregos dos pronomes de tratamento quando estiverem redigindo as correspondências empresariais. Vamos começar agora a revisar algumas normativas para quando a gente estiver escrevendo não cometer erros de empregos de pronomes retos e pronomes oblíquos. Pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Fiz bem resumido, mas na apostila de vocês está mais detalhado, mas os slides servem para complemento dos estudos de vocês. Quando estiverem empregando os pronomes pessoal do caso reto, eu e tu, observem sempre que nem o pronome pessoal reto e nem o pronome pessoal tu, eles aceitam preposição.
Coloquei um exemplo. Entre eu e você, não posso falar assim. Eu tenho que falar entre mim e você. Entre tu e eu, também não. Entre ti e mim. O eu e o tu não aceitam preposição e nós sabemos que o entre aí é uma preposição. Logo após, eu coloquei os empregos dos pronomes pessoais, o eu e o mim. Eu sempre digo que é fácil fazer a colocação correta desses dois pronomes pessoais do caso reto, lembrando que o eu será sempre o sujeito e o mim será sempre complemento. Lembre, mim não executa nada, mim não faz ação, o eu é que faz a ação. Então, nós temos, ele pediu para eu pegar o livro, Joaquim pediu para mim. Então, o eu pegar, lembre, logo após do pronome pessoal eu, nós temos um verbo no infinitivo que expressa uma ação. Então, expressando uma ação, o eu aí está como sujeito, não poderia dizer ele pediu para mim pegar o livro. Joaquim pediu para mim, mim aí é complemento, então deveria ser utilizado mesmo o pronome pessoal mim. Mas eu gostaria que vocês ficassem atentos com uma frase, se tivesse assim, para mim, vírgula, resolver este problema é coisa simples. Para mim, vírgula, resolver este problema é coisa simples. Opa, nós temos o verbo resolver no infinitivo, mas antes desse verbo, ele foi separado, o mim deste verbo, por uma vírgula. Então, pode ser aceito colocar este mim. Então, fica como uma exceção. Se logo após o mim vier uma vírgula separando desse verbo no infinitivo, é aceitável a colocação do mim nessa estrutura frasal. Pronomes oblíquos. Quem esqueceu dos pronomes oblíquos, dê uma revisada para reconhecer esses pronomes oblíquos, porque nós vamos falar de 6 deles, o, a, os, as e o li e o lis. Esses pronomes são de essenciais conhecimento do emprego deles como objeto direto e objeto indireto na hora das nossas estruturas frasais. Então, se eu quero substituir um complemento e esse complemento é um complemento de um verbo transitivo direto, aquele verbo que precisa de um complemento sem o auxílio da preposição, eu posso substituir aquele complemento pelos pronomes pessoais oblíquos o, a, os ou as. Exemplo, eu vi os meninos ontem, encontrei-os saindo do shopping. Ou seja, eu vi os meninos ontem, encontrei os meninos saindo do shopping. Quem encontra, encontra alguma coisa. Os meninos aí é um objeto direto, então eu posso substituí-lo por o, a, os, as. No caso, foi substituído por os, porque os meninos é masculino, plural. O li e o lis, ele só será substituído pelo complemento que vier acompanhado de preposição, ou seja, os verbos transitivo e indireto pedem um complemento acompanhado por preposição. Exemplo, eu entreguei-lhe o convite de casamento. Eu entreguei ao menino, ao homem, ao Paulo, o convite de casamento. Então, como é um objeto indireto, eu posso substituí-lo por li ou lis. Se estiver no singular, esse complemento, li. Se estiver no plural, lis. Passamos à frente com ainda pronomes oblíquos, as funções. Lembrar daquelas formas lo, lá, los, las, nu, na, nus e nas, que faz a substituição desse o, a, os e as. Para que vocês entendam, eu coloquei 2 exemplos. O primeiro, devemos arrumar a mesa para o jantar. Se você prestar atenção, nós temos o verbo arrumar, que termina com R, e temos o complemento dele, a mesa. Se eu quero fazer a reestrutura dessa frase, substituindo por lo, lá, los, las, esse complemento, eu observo, o verbo termina em R, o complemento dele é a mesa, é feminino singular, então eu digo, devemos arrumá-la para o jantar. Se fosse as mesas, arrumá-las. Se fosse um substantivo masculino singular, lo. Se fosse um substantivo feminino singular, lá. Quando os verbos terminarem em som nasal, aí eu posso fazer a substituição desse complemento por nu, na, nus, nas. O exemplo, e os meninos vermelhos e risonhos amassavam a bola. Amassavam, o verbo aí termina em som nasal, então o complemento que eu vou substituir é a bola, feminino singular, então fica amassavam na. Porque o verbo termina em som nasal, então o seu complemento será a substituição do nu, do na, do nus ou do nas.
Mais à frente nós vamos ver 2 tópicos essenciais para a redação oficial, para qualquer tipo de redação e a redação oficial, mas ainda que prima pela essa correção gramatical, que é a regência verbal e a concordância verbal. Lembrando, a regência verbal é a relação de dependência que se estabelece entre os verbos e os seus complementos. Então, alguns verbos pedem a preposição e outros verbos não vão pedir essa preposição no seu complemento. Coloquei alguns exemplos aqui para que quando vocês estiverem estudando, vocês possam relembrar essa transitividade verbal. Esse slide aqui é um slide de acompanhamento para entender essa regência. Coloquei verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto, com exemplos. Então, todas as vezes que forem olhar aqui nos slides, dê uma olhada na apostila para ver o conceito. Passando à frente, relacionei alguns verbos aqui que são os mais utilizados nas suas regências e muitas vezes eles confundem, como o verbo assistir, o verbo aspirar e o verbo preferir. Lembrem, o verbo assistir, ele pode ocorrer 2 regências. Quando eu estiver me referindo ao assistir, da maneira de dar assistência a alguém, ele será transitivo direto. Então, eu nunca vou poder dizer assim, os bons médicos assistem aos doentes, e sim, os bons médicos assistem os doentes. Já no caso, quando estiver no sentido de ver, de presenciar, aí sim vai pedir uma preposição. Exemplo, assisto a todos os jogos do campeonato. Porque quem assiste, assiste a, no sentido de ver, de presenciar. Aspirar, o verbo aspirar. Da mesma forma, vocês vão estudar fazendo essa relação. Quando ele for verbo transitivo direto, ele não vai exigir essa preposição após ele. Ó. Tenho aspirado um ar muito poluído. Quando é que ele é um verbo transitivo direto? Quando ele estiver no sentido de sorver e inalar. Quando ele estiver no sentido de desejar algo, ele vai ser transitivo indireto, então ele vai precisar de uma preposição. Exemplo, sempre aspirei a um futuro melhor. Tem o verbo preferir, verbo transitivo direto e indireto, ou seja, ele aceita 2 complementos. Nós preferimos abacate a melão. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra e não alguma coisa do que outra. Então, a preposição a vai estar aí antes desse complemento. Logo após, coloquei o verbo visar, o verbo esquecer, o verbo lembrar, e eu quero que vocês detalhadamente possam fazer essa mesma análise. Quando for o verbo transitivo direto, quando for o verbo transitivo indireto, qual o sentido que ele vai ser o transitivo direto, qual o sentido que ele vai estar como transitivo indireto, e analisar esses exemplos que eu fui colocando para vocês. Vou falar sobre o esquecer e o lembrar, que ele admite 2 regências. Os 2 podem ser estudados simultaneamente, o esquecer e o lembrar. Quando eles vierem com um pronome, acompanhado por um pronome, ele receberá essa preposição. Se eles vierem sem este pronome, eles não receberão essa preposição na sua regência. Então, um exemplo, esquecemos o endereço, lembramos o teu endereço. Ou seja, o verbo esquecer, o verbo lembrar não veio com um pronome anexado a ele, como por exemplo, logo abaixo, esquecemos-nos, já veio o pronome nos, então ele precisa dessa preposição. Então, esquecemos-nos do endereço, lembramos-nos do teu nome. Concordância verbal. A concordância verbal, nós sabemos que ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o seu sujeito em número e pessoa. Exemplo, os Kennedys ficaram famosos na década de 60. João e Maria foram passear no bosque. Pedro estuda bastante. Não poderia dizer João e Maria foi passear no bosque, nem poderia dizer Pedro estudam bastante. Atenção, o sujeito é quem determina a forma do verbo, número e pessoa. E fomos colocando algumas regras especiais, que são as regras que causam mais dúvidas na hora de estruturar. Sujeito composto anteposto e sujeito composto posposto. Ou seja, quando o sujeito vier antes do verbo, ele vai para o plural. Então, o amor e a paz libertam a alma. Quando o sujeito vier posposto, ou seja, quando o sujeito vier após o verbo, aceitam-se 2 formas, ou no plural, concordando com os 2 núcleos, ou concordando com o núcleo mais próximo. Exemplo, libertam a alma, o amor e a paz, ou então liberta a alma, o amor e a paz.
Mais regras aqui especiais da concordância verbal. Quando o sujeito composto vier formado por pessoas verbais e nestas pessoas verbais vier a primeira pessoa, quem vai prevalecer é a primeira pessoa. O dentista, eu e minha esposa, perdemos o emprego. Ou seja, o dentista, eu e minha esposa, nós perdemos o emprego. Prevaleceu a primeira pessoa do plural. Quando nesse sujeito as pessoas forem diferentes, mas não tiver a primeira pessoa e sim a segunda pessoa, quem vai prevalecer sobre as outras é a segunda pessoa. Olha a segunda pessoa aí, o tu e ele, quem prevalece é o tu, então tu fostes enganados. Tu e ele, então fica como vós fostes enganados. Tem mais regras especiais do se, da partícula passivadora, e do se, da indeterminação do sujeito. Dê uma olhadinha com calma, tenho certeza que vão entender porque está bem esmiuçado cada um dos itens e aprofundem com a apostila, com as gramáticas. Verbo haver e verbo fazer, podemos falar bem rapidinho sobre ele. O verbo haver e o verbo fazer. O verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, vai aparecer sempre na terceira pessoa do singular. Em outro sentido, ele vai poder ser variado. O verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, também é impessoal, só aparecerá na terceira pessoa do singular. No sentido de fazer alguma coisa, aí eu posso variá-lo. Coloquei algumas regras especiais do verbo ser, como na indicação de horas, dias, de distâncias, o verbo vai concordar com esse numeral. E quando o sujeito indicar peso, medida, quantidade, for seguido de palavras e expressões como pouco, muito menos, de e mais de, o verbo ser fica no singular. Então, as regras elas estão bem didáticas. Qualquer aluno que for analisando cada uma delas não vai ter dificuldades de entender e empregar. Temos mais 2 regrinhas aí para que vocês possam estudar. E no decorrer de todos os slides aí, tem mais alguns exemplos para complementar os estudos de vocês. E finalizando a nossa aula, lembrando que a curiosidade sobre a normativa tem que estar sempre presente na nossa vida. Nossas gramáticas, nossos dicionários sempre do nosso lado na hora da redação, para que a gente possa ter primor pela nossa língua materna. Encerro com uma frase onde diz que a leitura traz ao homem plenitude, o discurso traz segurança e a escrita traz precisão. Bons estudos.